O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o superintendente da Defesa Civil do Estado, Paulo Luz. Paulo, a gente estava falando no bloco anterior sobre os prejuízos causados pela estiagem, pela seca, além dos prejuízos financeiros, a situação das famílias no interior do estado, principalmente, mas a seca e a falta de chuva também traz um outro problema, que são as queimadas. A gente vê essa realidade muito próxima na Chapada Diamantina, né? Correto. No ano de 2005, foi o primeiro grande incêndio que tivemos na Chapada Diamantina. E de lá para cá, ele vem aumentando ano a ano, em função exatamente do que estávamos conversando há pouco, que essa temperatura é elevada a cada ano. E outra coisa que a gente observa também das alterações climáticas é que o período chuvoso, ele vai se alongando, o período de seca, ele vai se alongando ao longo dos anos. E a chuva, quando chega com muita intensidade. Mas até ela chegar a esse calor intenso, junto com algumas práticas de preparo do solo, algumas atividades impróprias, né, para numa situação de extremo calor, algumas pessoas que ainda utilizam de fogo para limpar suas fazendas, acabam provocando incêndios florestais de grande proporção, que vão afetar nascentes, a fauna, a flora, ali na Chapada Diamantina, por exemplo, daquele santuário ecológico. E foi necessário o governo do estado criar o Bahia Sem Fogo, né? O programa Bahia Sem Fogo, que é composto pela Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente e o INEMA. E esses 4 órgãos juntos compõem uma grande estrutura que também envolve os voluntários, brigadistas voluntários, que têm um papel importantíssimo para combater os incêndios florestais. Eu ia te perguntar isso porque recentemente aquela região ainda estava sofrendo com as queimadas. Qual é a situação hoje e qual tem sido o papel da Defesa Civil nesse combate? O nosso papel da Defesa Civil, quando fala principalmente de incêndio florestal, é sempre de articulação. Então a gente faz um trabalho rápido para articular, se necessário, decreta a situação de emergência. Nós tivemos esse ano incêndios florestais de razoável proporção no município de Rio de Contas. Até a semana passada estava tendo incêndio na Serra do Sincorá, que fica ali entre Iramaia, Barra da Estiva e o município de Ibiquara. Esse incêndio foi controlado por brigadistas voluntários, pelo Corpo de Bombeiros. A Bahia hoje tem o Corpo Bombeiro Militar mais preparado do Brasil para o enfrentamento de incêndio florestal. Foi criado lá um grupo só para incêndio florestal e isso tem dado um efeito. Nós conseguimos também, a Defesa Civil, instalar 10 antenas repetidoras de sinal de rádio HT na Chapada Diamantina, e a comunicação via rádio possibilita uma maior agilidade entre as equipes. Isso acelera o trabalho e diminui a intensidade do fogo. E diminui também o tempo para se iniciar o combate, né? E isso é essencial no momento de queimada, né? Um incêndio no início, poucas pessoas conseguem conter. Por isso a comunicação entre os combatentes é extremamente importante. Aí o senhor falou sobre essa questão do que como o período de seca tem se estendido a cada ano, e aí quando a chuva vem, ela vem com maior intensidade. A gente vê isso aqui na capital, mas no interior, muitas vezes essas cidades sofrem muito mais pela falta de estrutura. Inclusive, na semana passada, algumas cidades até do sul do estado já tinham decretado até situação de emergência também por causa da chuva. Qual a situação hoje no estado em relação aos municípios que estão em situação de emergência por causa da chuva e não da seca? Isso, nós temos hoje 8 municípios que já decretaram situação de emergência em função das fortes chuvas. O último foi agora, segunda-feira passada, o município de També, que recebeu 150 milímetros em apenas 3 horas. Isso provocou uma tromba d'água, né, que chegou até o Riacho do Barro, que cruza a cidade de També, atingindo 74 casas, sendo que dessas 17 não tem mais nenhuma condição de moradia. Nossa equipe da Defesa Civil, eu estive lá pessoalmente, um trabalho muito grande desenvolvido junto com a Prefeitura Municipal para dar um apoio a essas famílias. Então a gente tem convivido com isso, municípios que estão convivendo com a seca e de repente recebe de uma forma muito intensa, muito concentrada, uma grande quantidade de chuva que provoca danos, prejuízos e muitas vezes provoca mortes. E aí depois que passa esse período emergencial, digamos, naquele primeiro momento por conta da chuva, né, que as ruas ainda estão alagadas, as pessoas estão fora de suas casas, muitas vezes em alojamentos improvisados pela própria prefeitura, quais são as ações posteriores da Defesa Civil depois que passa aquele primeiro momento de maior impacto
por conta da chuva? Correto. O primeiro momento é fundamental para as pessoas que foram afetadas ali, que perderam tudo, né? Perderam a casa, perderam os móveis, os bens que têm. E é preciso diminuir o sofrimento dessas famílias, levando para um abrigo, né? E dando total apoio para eles. A partir daí, começa a questão do restabelecimento, da reconstrução de tudo que foi destruído pelas chuvas fortes ou vendavais ou qualquer que seja outro desastre brusco. E nesse momento também a gente tem que ter uma certa rapidez, agilidade para que as famílias voltem a ter sua própria residência. Até lá, procura-se um aluguel social para dar uma moradia para abrigar essa família. Mas, enquanto isso, é necessário e se faz necessário que a gente corra atrás para resolver definitivamente o problema da família. E há algum tipo de ação depois disso também em relação, claro, primeiramente resolver a situação das famílias que ficaram desabrigadas, mas há um tipo de ação, de planejamento para tentar fazer um trabalho de prevenção mesmo, tentar evitar novos desastres como estes? Isso, com certeza. A gente tem um exemplo aqui na Bahia que já foi divulgado para o Brasil inteiro, que é a cidade de Lagedinho. Lagedinho, no dia 6 de dezembro de 2013, uma chuva de 138 milímetros em apenas 3 horas, destruiu mais de 100 casas e levou a óbito, né, 17 pessoas, sendo 8 da mesma família. Então, foi tomada uma decisão ali, uma decisão muito difícil, né, por parte dos órgãos públicos e também da população, de demolir 123 casas. As casas foram demolidas, que estavam ali à margem do rio Saracura, e foram reconstruídas casa do programa Minha Casa Minha Vida, no local alto e seguro. 4 anos depois, uma chuva mais forte do que aquela chegou 1h30 da manhã e não teve um óbito sequer, porque não tinha mais ninguém na área de risco. Então, esse é um trabalho de prevenção que a gente entende como o principal trabalho desenvolvido pela Defesa Civil, que é ter esse olhar de gerar famílias que estão em área de risco para que elas não mais estejam expostas ao risco do desastre.